muito bem-vindos. Hoje, mais do que especial, Marcelão, obrigado aí pela parceria sempre. O Marcelo Leite, ele é o responsável por relacionamento, canais do Google, tá? Então, hoje a gente tem a missão e o prazer de trazer para vocês um pouquinho do que a Populus, junto com o Google e Citrix, a gente pensa no futuro do trabalho e como essas soluções elas podem agregar e conectar e trazer cada vez mais os usuários numa experiência muito melhor. Então, a Populus hoje é um dos principais canais Citrix e também a gente tem o prazer de trabalhar com o Google. Fomos um dos pioneiros nessa iniciativa de infraestrutura Citrix em Google e é uma parceria que tem dado muito certo. A Citrix e o Google têm se consolidado cada vez mais e a gente tem um prazer imenso em ter o Google aqui dentro também como um dos principais parceiros nossos aqui de tecnologia, de inovação. Então, a gente acredita muito que... Conseguindo passar aqui só para dar uma palavrinha aí, só para... Vai quebrar o protocolo. Vai lá, Vai quebrar o protocolo aqui, mas eu estou super feliz, viu, Luan, de estar aqui hoje na Populus, né, e compartilhando com os clientes que estão aqui nesse webinar. Estou muito contente porque há algum tempo atrás, vocês são um dos parceiros super reconhecidos pela Citrix, e há algum tempo atrás, quando eu conheci os sócios da Populus, né, o Gus e o Paulo, junto com o pessoal da Citrix, a gente viu uma oportunidade muito grande de vocês se tornarem também parceiros do Google e levar essa transformação que vocês levam hoje no Citrix no dia a dia, junto com a plataforma do Google. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com os clientes, com os prospects, aquela visão que a gente teve lá atrás, junto com vocês. Então, super contente aqui hoje, cara. Bom, obrigado, Marcelo. Bom, então, falando um pouquinho do que a gente espera, do que a gente traz como das vertentes de inovação dentro da Populus, né? A gente acredita muito no modelo de trabalho e, novamente, a gente vai repetir isso ao longo desse bate-papo nosso. A escolha pelo Google e a gratidão por essa parceria é porque a gente enxerga um modelo de trabalho diferente. A gente enxerga que aquele modelo convencional, tradicional, dos usuários terem ali o seu dia a dia, inúmeras aplicações, inúmeras formas de a TI lidar com isso está acabando, isso vem se reinventando. Então, a gente acredita que cada vez mais a experiência do usuário, o poder de escolha dele e a conexão com a segurança também, nunca esquecendo também que a segurança é extremamente importante. Isso tudo vem muito forte agora. Então, mais do que nunca, né, o trabalho ele vem se modificando. Então, o trabalho ele está mais complexo do que nunca. E hoje você vê diferentes formas de entregar aplicações, você vê diferentes maneiras que os usuários lidam, a forma como as pessoas hoje, né, Marcelo, a gente estava falando um pouco disso ainda ontem, a forma como os usuários, quem utiliza de fato a solução, muda muito em vista da tecnologia avançando. Então, hoje você tem muito mais agilidade em smartphones, em computadores pessoais, e, obviamente, os colaboradores esperam o máximo da companhia também. Então, como a gente trazer isso de uma forma resiliente, de uma forma segura, de uma forma escalável, sobretudo, né? E que traga todos os benefícios para que você tenha sempre uma experiência, sempre um retorno dos usuários bem interessante. Então, as demandas vêm aumentando, os novos competidores também, então a forma de trabalho, ela evidentemente tem se alterado durante o tempo, e é um pouquinho do que a gente vai falar agora e trazer também de novidades que a gente tem do mercado e de experiências que a gente também vem trabalhando junto. Então, um pouquinho de Citrix, o momento que a Citrix está hoje, falando de Intelligent Workspace, é você
mais do que nunca hoje, trazer esse poder de escolha para os usuários. Então, isso é muito interessante. Você ter a visão, sobretudo os decisores de TI, né, terem a visão de que, embora possa parecer utópico isso e muita gente discordar, mas a verdade é que todo mundo, independente da área, independente da função que exerça, você tem N ferramentas para trabalhar, você tem N formas de cumprir suas funções, mas a verdade é que todo dia você tem ali 3, 4, 5 softwares ou atividades que você executa diariamente. Todo o restante é um plus, às vezes você pega, às vezes você precisa, mas não é o cotidiano, né? Então, que geralmente a gente fala, 1% que são esses power users, 1% dos usuários realmente utilizam todo o poderio da solução que você está trazendo. E 99% dos usuários, eles precisam simplesmente executar uma função específica ali no dia a dia. Então, o que a gente traz hoje um pouquinho aqui com o Marcelo é como o Google também enxerga isso. A Citrix, ela é a líder de workspace, é líder de virtualização e colaboração, e o Google melhor do que ninguém para entender como o usuário precisa lidar com isso, como o usuário pode ser mais produtivo, pode interagir melhor com as soluções, e isso, obviamente, né, a gente costuma brincar bastante que o Google tem já uma bagagem gigantesca de todos os níveis, né? E por que não trazer isso para o mercado corporativo, né? Por que não os usuários poderem usufruir daquilo que até então pareciam muito distante, trazer dentro da realidade das empresas também. Então, se você quiser... Aqui nós estamos fazendo ao vivo, né? Então, acho que duas coisas que você comentou, Lua, que são importantes a gente complementar, acho que todas as apresentações que os nossos usuários, que nossos clientes, que a gente fornece, ou que a gente participa todos os dias, são duas palavras que a gente ouve que você falou, né? Que é Digital Transformation, Business Transformation, né? Mas, na realidade, é business technology. Então, quer dizer, mas o mais importante, quando você fala no digital transformation, não é o digital, é o transformation. Na hora que você fala do business transformation, não é o business technology, não é tecnologia, é o business que importa. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção. E o segundo ponto de atenção, que eu acho que a gente percebe no dia a dia, é que mais importante do que tecnologia legada, né, do que a gente está vivendo hoje, é o comportamento legado. Né? Ou seja, a gente lidar com o comportamento das pessoas, comportamento dos usuários, o comportamento dos clientes. Ou seja, isso está mudando, isso mudou. Né? Então, é isso que a gente tem trabalhado hoje no dia a dia. Né? boa, muito bom, Marcelo. E um pouquinho do que a realidade do que a gente vive mesmo, né? As aplicações elas vêm evoluindo e o que a gente nota muito é que essas aplicações elas evoluem de uma forma bem desconectada. A verdade é essa. A gente não tem muita conexão entre essas aplicações. Então a gente não tem o usuário acessando um único portal, sabendo exatamente que ali, de repente, faz até um comparativo que funciona muito bem, né? Hoje em dia, as redes sociais, e o Google foi um grande impulsionador disso, hoje em dia as redes sociais ela tem o intuito de consolidar tudo isso. A gente tem, na verdade, uma inversão na corporação, né, no mundo corporativo, que são as coisas desconectadas. Mas se a gente for levar na nossa realidade, e é aí que a gente acredita bastante nessa mudança da forma como o usuário pode trabalhar, porque hoje em dia você vê as redes sociais, elas são um compilado de tudo que está acontecendo na vida. Então, eu sou um exemplo disso. Eu tenho redes sociais, muitas vezes para acompanhar notícias, acompanhar o que está acontecendo. Né? Então, antigamente a gente não tinha essa realidade. Você tinha que acessar portais diferentes, né? Acessar
formas diferentes de trazer essas informações, e hoje não. Você percebe que as redes sociais elas já são consolidadas de tudo isso. E o que a gente acredita também, que dentro do mundo corporativo, os usuários não precisam, não têm a necessidade de acessarem diferentes portais para executarem uma função que pode estar centralizada. E por trás, toda a mecânica e toda a engenharia, deixa que a gente cuida, a gente fica responsável por isso. A LGPD tem trazido um pouco disso também, né, da segurança do dado, da informação não ser mais terceirizada, a responsabilidade para o usuário, né? O usuário ele não ter a responsabilidade, né? Não ter a preocupação de onde esse dado está armazenado, como ele está sendo trocado com diferentes pessoas, né? Então, esse é só um exemplo do que a gente traz, de como isso pode derrubar a produtividade, de como isso pode ser prejudicial, mesmo que indiretamente a gente não perceba, né? E aí, essa luz que a gente quer trazer um pouquinho do que a gente vê, né? Indiretamente, pode ser que isso seja passado do dia a dia, o usuário se acostume, mas a gente não sabe a fundo o tanto que o usuário deixa de ser produtivo por ter esses ambientes extremamente descentralizados, né? Então, o Intelligent Workspace, ele traz essa console, essa carinha, onde o usuário tem um search, onde ele busca tudo aquilo que ele pode, então, sejam tasks, sejam aplicações, sejam desktops, e tem um ponto interessante, quando a gente estava montando esse material e conversando aí, a Citrix ela já está prevendo o lançamento para Q1, integração com todo o G Suite. Então, o Intelligent Workspace, obviamente, a Citrix vai disponibilizar algumas APIs e algumas integrações para que os clientes tragam os softwares que não são softwares de mercado, digamos assim, mas esses softwares que já são conhecidos, como é o caso do G Suite, por exemplo, já está provisionado, então o usuário dentro do Intelligent Workspace, dentro dessa console, ele vai poder agendar uma reunião, ele vai poder criar um compromisso, compartilhar um arquivo com o usuário sem a necessidade de, obviamente, sair do contexto onde ele precisa trabalhar. Então, no resumo, a gente traz um dash, né, um timeline, onde os colaboradores conseguem visualizar de forma muito clara e de forma muito objetiva aquilo que no dia a dia para ele é importante dele executar. Tá? Então, alguns insights também, tá? Aplicativos e desktops, arquivos e um Virtual Assistant também. Aqui, como que tudo isso funciona na prática, tá? Aqui é um pouquinho mais de Citrix, tá? Como que a solução em si, ela funciona nos bastidores. Então, a gente tem todo o portfólio de produtos trabalhando de uma forma integrada. Esse é o nosso bundle de workspace, tá? Aquilo que a gente está trazendo. E um painel de controle para gerenciar tanto aplicativos e dados, os analytics, né, os workflows de administração, os recursos, e mais à frente a gente vai trazer uma novidade aí, mas adiantando, né, a forma como você integra tudo isso dentro do Google é muito rápido, é muito simples, simplesmente instala um conector, habilita essas funcionalidades todas, e a partir daí você tem todo a suíte à disposição. Então, que é um pouquinho da carinha do nosso Citrix Cloud, né? E onde você pode ter ali uma visão geral de tudo que está acontecendo, de todos os produtos que você tem disponível dentro da plataforma. E, obviamente, junto com o Google, a gente acredita que Workspace e GCP trazem uma experiência muito melhor aos usuários, trazem uma segurança que é primordial e um poder de escolha também. Então, esses três pilares aí que contemplam essa figura
serve para a gente sempre lembrar que a experiência ela é fundamental, a segurança também é muito importante, mas o poder de escolha hoje em dia também acabou se tornando um atrativo para os usuários poderem consumir. Porque no final das contas a gente fala de usuário, né, Marcelo? A gente fala de usuário, mas na verdade esses caras são os nossos clientes. São eles que consomem o nosso produto. Quando a gente vende uma solução dessa daqui, a gente tem sempre que pensar que se o usuário não está feliz, não está contente, não importa o que você esteja ofertando para ele, não importa o quão a solução seja robusta, seja interessante. Se para ele não é interessante utilizar, não vai utilizar. E aí a gente cai um pouquinho naquilo que você falou de mudar não só as ferramentas legadas, mas o comportamento legado também, né? O sorteio vai ser... Pessoal, quem estiver perguntando sobre o sorteio, ele vai acontecer no final, tá bom? E aí quem estiver, obviamente, participando, a gente vai... Então, a gente pede que vocês aí mantenham até o final. Senão o pessoal vai embora. Senão, poxa, né? O pessoal não vai... Então, no geral, pessoal, o que a gente traz como perímetro digital seguro, né, a solução de workspace com Google, nada mais é do que fechar esse ciclo, esse perímetro digital de segurança. Então, a gente tem dispositivos, conteúdos, desktops e aplicações trabalhando todos de uma forma extremamente segura, extremamente escalável e dentro de um perímetro digital onde você tem todo o tracking, todos os insights vindos de GCP, vindos do usuário, para tomada de decisão ou simplesmente para armazenar isso e utilizar para uma eventual auditoria, algo relacionado à segurança, né? Então, o que a gente elenca aí como top benefits de Workspace com Google é você ter uma experiência de acesso unificado, independente de onde esses dados estejam, de onde suas máquinas estejam rodando, o usuário ele tem que ter uma experiência unificada, né? E trazendo também, obviamente, uma experiência melhor para ele, uma colaboração muito melhor, e aí a gente fala das integrações um pouquinho mais à frente, né? Das integrações do G Suite com o nosso Content Collaboration da Citrix, como essas ferramentas elas trabalham de forma extremamente integradas para dar segurança, colaboração, experiência para os usuários, mas também dar um histórico fim a fim do que o cara está fazendo, o porquê que ele... E até trazer também um pouquinho dos insights que a gente consegue coletar, de qual que é o dia a dia, quais são os top aplicações, top arquivos que aquele usuário sempre utiliza, né? Então, no resumo, pessoal, a gente acredita sempre que há um melhor caminho, independente do desafio, independente se a gente está falando de um varejo, se a gente está falando de uma empresa que, poxa, é um pouco mais engessada nos processos, a gente sempre acredita que tem um caminho melhor a seguir, um caminho que seja sempre bom para os usuários, que a gente não esqueça também de todos os critérios da TI, que são extremamente relevantes também, mas que sempre tem um caminho, sempre há um caminho melhor a seguir e essa evolução, ela tende a trazer tudo isso muito mais evidente agora. Deixa eu passar a bola para o Marcelo aqui. Show de bola. Obrigado aí, viu, Luan? E controla, me ajuda aí no tempo, hein? Tanta gente acredita que existe um melhor caminho. O Google, na realidade, nasceu sempre acreditando que existe esse melhor caminho, porque quando a gente criou a máquina de busca, já existiam outros buscadores no mercado. Então, quando o Google criou o Google Maps, já existiam outros geolocalizadores no momento. Quando o Google criou o Android, quando o Google criou o Gmail, então o Google sempre, quando o Google cria ou desenvolve algo,
já existe algo no mercado. Só que o Google desafia sempre o status quo. Por quê? Porque ele acredita sempre que existe o melhor caminho. E é exatamente esse momento porque a gente acredita. O Google, há alguns anos atrás, criou o Google Cloud. Porque já existiam outras clouds e a gente acredita que existe um outro melhor caminho nas alternativas de cloud que hoje existem no mercado. E, na realidade, o que é essa Google Cloud? Essa Google Cloud, ela nada mais é porque quando você entra ali no buscador do Google dia a dia, e lá dentro do Google, a gente tem, dentro da nossa cultura, na cultura do Google, a gente tem a cultura da escovação de dentes. Ou seja, todo produto, todo serviço que é criado, desenvolvido dentro do Google, ele tem que passar pela prova da escovação de dentes do Sergey. O que é a escovação de dentes? Quantas vezes a gente escova os dentes por dia? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando a gente desenvolve uma solução, um serviço dentro do Google, a gente tem que pensar que aquele serviço, aquele produto, ele vai ser tão relevante para a vida dos nossos clientes, que os nossos clientes vão utilizar aqueles serviços como eles escovam dentes, 3, 4, 5 vezes. Exemplo, nós mesmos, hoje agora 11 e pouco da manhã, com certeza a gente já usou, né? O Maps, já usou o Waze, já usou o buscador, já usou o Gmail, a gente já usou 4, 5 vezes para de uma forma natural. Exatamente, de uma forma natural e relevante. O Google, então, o serviço que a gente trabalha é relevante, né? Para a vida dos nossos clientes hoje em dia. E o dia a dia, e a hora que passar de ser relevante, os nossos clientes vão deixar de utilizar o nosso serviço. Então, é a melhoria, esse better way, esse melhor caminho todos os dias. E, na realidade, o Google Cloud, o que é? Essa infraestrutura que suporta hoje os negócios do Google, né? O Google, que é essa companhia admirada, né, por todos nós, né, que todos nós utilizamos, que nós admiramos, que todos nós consumimos, na realidade é essa infraestrutura utilizada pelo Google, que a gente utiliza, que está à disposição hoje de todos os nossos clientes, ou seja, de pequenas empresas, médias empresas e grandes e gigantes empresas. Então, na realidade, eu costumo brincar que o Google Cloud, a infraestrutura do Google, ela é a cozinha do Google. Então, ela é o fogão do Google, a panela do Google, a colher do Google, ou seja, essa infraestrutura que faz o Google cozinhar e desenvolver pratos, às vezes simples e às vezes sofisticados, né? Mas pratos gostosos, como é o Waze, como é o Maps, como é o Search, né? Então, essa cozinha do Google está à disposição hoje dos nossos clientes. Então, esse, para a gente, é o melhor caminho. É como os nossos clientes podem melhorar os negócios utilizando essa infraestrutura do Google. Né? E, na realidade, a gente sempre volta, para quem não assistiu, eu recomendo assistir, mas é bem legal assistir aquele filme Os Estagiários. Né? Os Estagiários, ele é um filme bem bacana que mostra a cultura do Google, como é que a gente vive lá dentro. Né? E essa cultura é a cultura que a gente acredita que é muito alavancada pela tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela é a proporcionadora dessa cultura lá dentro. Por quê? A nossa missão é uma missão difícil, mas é uma missão que a gente conseguiu fazer, que é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis de uma forma fácil e universalmente. Essa é a nossa missão. Desde o início do Google, a nossa missão ela é essa. Tá? E hoje a gente tem, isso aqui é um dado super interessante, esses são alguns dos produtos, dos serviços do Google, que utiliza da nossa plataforma de cloud, que existem 9 bilhões de usuários. Né? Então, cada um deles possui mais de 1 bilhão de usuários. Então, esses são 9 serviços do Google, né, que tem mais de 1 bilhão de usuários que utilizam esses serviços do Google. Né? Então, é algo que a gente se orgulha bastante, e é essa infraestrutura que suporta esse serviço dia a dia, essa infraestrutura que suporta esses serviços, a disponibilidade desses serviços todo dia, que está à disposição hoje para melhorar e para suportar e para transformar os negócios dos nossos clientes. Quer dizer, isso é muito interessante, porque
ninguém melhor do que quem utiliza poder recomendar isso para os clientes também. Então, isso é muito interessante. Tudo isso daqui roda em cima da infraestrutura que a gente está falando aqui, que é uma infraestrutura extremamente robusta. Então, ninguém melhor, ou não há prova melhor para ilustrar isso, do que o próprio Google consumir toda essa infraestrutura e mostrar para os clientes que, antes de ter qualquer consumidor, eu mesmo sou o maior consumidor da minha infra, né? Então eu utilizo, eu tenho propriedade para falar sobre essa robustez, sobre esse corpo que o GCP traz para os clientes, né? Isso é muito interessante. Perfeito, Luan. E é exatamente por isso que, por causa desta robustez, dessa infraestrutura, isso nos permite trabalhar numa economia de escala. Então, isso nos permite com que a gente ofereça esse tipo de serviço a custos para os nossos clientes enterprise, para os nossos clientes SMB, de uma forma muito acessível. Por quê? Porque estamos numa economia compartilhada. Então, essa infraestrutura que é gigantesca, ela é oferecida para o mundo enterprise, para o mundo corporativo, para o mundo small medium business, de uma forma muito acessível do ponto de vista de custo, né? E aí um ponto importante, todos esses serviços hoje do Google, se você pegar lá atrás, alguns anos atrás, o Google colocava aquele mote, aquela palavrinha, mobile first, ou mobile first, ou seja, tudo que se desenvolvia dentro do Google tem como usuário, foco principal, o usuário, o mobile, a mobilidade, para desenvolver para aplicação móvel. Há 2, 3 anos atrás, o nosso mote é Machine Learning e Inteligência Artificial First. Ou seja, tudo que a gente desenvolve tem que ter componentes de Machine Learning e Inteligência Artificial para melhorar a vida das pessoas. Tanto é que hoje, quando a gente liga o Waze, né, você conecta o Waze, ele sabe se você está indo, se é uma terça-feira, se você está indo para a academia, se você está indo para a faculdade, se você está indo para a tua casa. Né? Então, isso são componentes de inteligência artificial. Inteligência artificial são componentes simples. E estes componentes, eles estão à disposição hoje, esses mesmos componentes que nós estamos utilizando, eles estão à disposição dos nossos clientes, pequenos, médios e grandes, na mesma simplicidade e facilidade que a gente usa lá dentro. Tá? E aquilo que eu estava comentando, né? Uma coisa que a gente tem lá dentro do Google essa palavra Business Transformation, ele quer dizer mudança, evolução, ir além. Né? E aí tem uma coisa muito bacana lá dentro do Google, da cultura do Google, que é o que a gente chama de moonshot thinking. É que tudo que a gente faz lá dentro, a gente acredita que é muito mais fácil você melhorar algo, ou melhorar um processo de negócio, ou melhorar uma tecnologia, ou melhorar qualquer coisa que a gente faça no nosso dia a dia, é muito mais fácil você melhorar 10 vezes do que você melhorar 10%. Então, isso significa, se eu chegar para você e falar, vamos desenvolver um motor, que ao invés de produzir 10 km por hora, 10 km por litro, perdão, faça 15 km por litro, é algo tranquilo. Mas se eu chego para você e falo assim, ao invés de a gente fazer 10 km por litro, a gente vai fazer 100 km por litro, 200 km por litro, a gente tem que desconstruir o nosso conceito de motor, desconstruir aquilo que a gente conhece. Né? Então, esse é o ponto. Né? O form, ele é o shape, o frame, a cultura, ou seja, aquela forma que a gente trabalha hoje, né? E o action é a ação, o processo e o resultado que a gente vai ter em cima disso. Então, dentro do Google, a cultura é algo muito forte e que faz com que a tecnologia seja habilitadora
desse nosso negócio, que é ágil, rápido, veloz, relevante para o nosso cliente todo dia. E aí, é claro, pegando sempre aí o Gartner, né? A questão que a gente fala hoje de cloud, né? E cloud dentro do Google. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Então o que acontece? Hoje, Cloud Computing, então, ela é uma opção primária. E aí o que acontece? O que a gente percebe? Que 88% dos negócios hoje que existem no Brasil, eles são apoiados, suportados por tecnologias legadas, por tecnologias on-premise ou por computadores em data center em modelos antigos. Então, o que a gente está percebendo? Qual é a grande oportunidade que a gente tem? E é por isso que o Google, no mundo todo, está fazendo os investimentos massivos em Google Cloud, é exatamente por isso. Por quê? Porque nós acreditamos que nos próximos meses e anos, as companhias migrarão a sua tecnologia para suportar os novos ambientes de negócio para a tecnologia mais ágil que é cloud. E é por isso que o Google está fazendo um investimento massivo, porque a gente acredita que através dessas informações, desses dados, que 88% dessas empresas hoje, elas vão migrar nesses próximos anos para tecnologias que suportarão os negócios de uma forma mais ágil. E cloud, esse é o caminho. E como é que o Google... Opa! E como é que o Google
E como é que e como é que o Google enxerga, né? E como é que o Google enxerga este caminho, né? Ele chega da seguinte forma: existe um caminho para essa transformação. Às vezes ele não é muito claro, mas a gente procura sempre alguns drivers de negócio. Esses são os drivers de negócio, os direcionadores de negócio que são comuns a qualquer business. Ou seja, a gente percebe que sempre um presidente de uma companhia ele está preocupado com 3 palavrinhas: receita, custo e risco, tá? Então, tudo que a gente falar de métrica, indicador de negócio, são derivadas desses 3 pilares, mas a gente procura sempre eficiência operacional, inovação, reduzir custo, criar valor, aumentar a produtividade. Então, o caminho às vezes não é muito claro, mas a gente que passa por isso do dia a dia, ou nós que fizemos isso lá atrás, talvez nós, junto com os nossos parceiros, né, como vocês, como a Populus, a gente pode facilitar esse caminho para tornar ele mais claro, essa jornada mais clara para os nossos clientes. Opa, aí foi muito rápido, né? E aí, como é que a gente fornece? Como é que a gente está organizado? Qual que é a visão do Google dentro de Google Cloud? A gente tem como base a infraestrutura como serviço. Então, a infraestrutura como serviço, o Google tem muito diferencial, mas ele é o necessário, ele é a base, né? Ou seja, são computadores, são armazenamento, isso é a base, né, da infraestrutura. A gente acredita que o nosso diferencial ele está exatamente nesses 3 pilares, né? No pilar que é o Smart Analytics, que é Data Analytics, é aqui onde o Google nasceu. O Google conhece muito. A gente se tem uma empresa que sabe o que é Big Data, sabe que a Data Analytics é o Google. Então esse é o nosso diferencial. Essas tecnologias elas estão disponíveis para os nossos clientes. O Data Management, a gestão do dado como serviço, e quando a gente fala como serviço, é você abstrair o hardware. Ou seja, trabalha no que você conhece, trabalha no dado, trabalha no insight, trabalha na informação e abstrai o hardware. E por último, plataformas de aplicações, que é exatamente o quê? É você modernizar essas aplicações para que elas respondam e sejam mais ágeis, através então essas tecnologias mobile, essas tecnologias de inteligência artificial, são através de aplicações modernas, sempre abstraindo o hardware. Então, esse é o diferencial do Google. Ou seja, se você perguntar para mim, a infraestrutura ela é a base, mas o nosso diferencial ele está em 3 palavrinhas: Data Analytics, Machine Learning e modernização de aplicações, né, através de tecnologias modernas de desenvolvimento de aplicações. Meu tempo está acabando aqui, os caras já estão querendo me expulsar, mas tudo bem. E aqui eu gosto muito desse slide, né, que a gente, nessa jornada da cloud, né, de modernização de legado, de modernização de aplicações, né, é o que às vezes a gente vê muita gente, né, ainda investindo em compra de hardware, em compra de software, em compra de licença, né, e aí eles têm a preocupação, né, você está certo que eu evito o lock-in? Quer dizer, o que a gente pode garantir é que o Google é uma das companhias que as nossas tecnologias, a gente tem alguns dos princípios. É o princípio do open source, é o princípio do no lock-in e é o princípio do mundo híbrido, do mundo da convivência, onde você vai ter a nuvem do Google, vai ter outras nuvens e vai ter o on-premise também. Então, essa é a nossa visão, né, do mundo, ou seja, no lock-in, open source e um mundo híbrido. E aqui também é uma brincadeira que a gente sempre faz, né, da jornada de cloud, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de cloud numa startup, isso aqui é muito simples, né? Tá aqui, vou lá, falamos mostramos a tecnologia e na semana que vem já está a aplicação rodando, voando e funcionando. Quando a gente fala numa empresa, né, tradicional, né? Aí entra Cloud Arquitecto, sysadmin, gerente de projeto, aí se torna uma complexidade gigantesca, né? Mas o nosso trabalho é exatamente esse. É porque a tecnologia que é oferecida para a startup,
ela é a mesma tecnologia fornecida para o mundo enterprise. E aí é que entra aquela questão, não da tecnologia, mas sim do comportamento legado, né? Então, aí é muito mais cultural, muito mais comportamental, e esse é o nosso trabalho no dia a dia. Nós, do Google, juntamente com os nossos parceiros e vocês da Populus, esse é o nosso desafio aí no dia a dia. E para finalizar a minha parte aqui, viu, Luan? O que torna o Google diferente é exatamente isso, ou seja, é uma infraestrutura robusta, segura, diferente, né? O híbrido e multi-cloud, totalmente gerenciado e no ops, ou seja, sem a preocupação do hardware, sem a preocupação de operação, deixando isso para o Google fazer, né? Sempre nos nossos serviços ter lá embedded, né? Ter lá acoplado inteligência artificial e machine learning, e ter a certeza que o melhor do Google, que é o que está no melhor dos nossos serviços, essa infraestrutura está o melhor para vocês. Isso é muito interessante. Obrigado, Marcelão. Obrigado. Que isso? Eu acho, como está nosso tempo? 15 minutos? Acho que a gente só vai fazer deixar uns 10 minutinhos para o final, para o sorteio, então, e para as perguntas. Tá bom, tá bom. Assim, a gente tem 15 minutos, então, restantes, né? Tá, rapidinho assim, a gente só vai fazer um apanhado do que tudo aquilo que a gente já falou e de uma forma fantástica, como sempre, o Marcelo trazendo para a gente essa visão do Google, né? E sobretudo, como que aquilo que a gente fala de comportamento legado, e a gente, de novo, fazer um comparativo, um paralelo com as nossas realidades. Hoje, se você perguntar para uma criança de 5, 6, 7 anos como é pedir comida pelo celular sem ligar, vai falar que é algo natural. Coisas que no passado, há 10 anos atrás, a gente não está falando de um passado tão distante, há 10 anos atrás isso era coisa inimaginável, né? Você pedir carro, né? Você ter a comodidade de não precisar conversar ligar e esperar, tudo muito ágil, né? Então isso traz uma agilidade para as pessoas, traz um comportamento que tem que ser replicado, né? E quando a gente fala, quer dizer, quando a gente traz também esse mundo do Google, como a gente imagina que isso faz sentido, é porque a gente vive isso. A Populus, ela foi fundamentada e foi criada com alguns princípios muito conectados com tudo isso do Google. E a gente é a prova, assim como o Google prova que a sua solução é extremamente robusta e escalável porque utiliza, nós também somos a prova mais clara de que essa filosofia do Google funciona muito bem. Somos um canal hoje extremamente estratégico, temos pessoas extremamente capacitadas aqui que têm essa filosofia de que por que não mudar, né? Quem que acha que uma verdade de um ambiente legado, complexo, é o melhor dos mundos, né? Então, por que de Citrix e Google? Principalmente por conta disso, da gente trazer um pouco dessa... Eu vou avançar aqui rapidinho, só para a gente pegar esse gancho e não perder, porque a gente imagina mesmo que tudo isso que hoje é primordial para as pessoas, a gente pode trazer de uma forma extremamente interativa, extremamente colaborativa para os colaboradores. Então, mais uma vez, Citrix e Google, a gente trazer uma experiência unificada, a gente trazer um modelo de trabalho que desperte curiosidade, e isso é muito interessante também, porque a gente muitas vezes espera alguns feedbacks de usuários em alguns projetos, e talvez o maior feedback de todos seja a gente ver ou presenciar, e às vezes até ouvir o usuário falando assim, agora tudo isso que eu utilizo, da forma como eu utilizo, está fazendo o meu dia mais produtivo. Isso está transformando a forma como eu via de repente, uma atividade que era custosa, chata,
ser uma coisa muito mais fluida e uma coisa muito melhor para o colaborador. Então, aqui é só um overview que é muito legal da gente resgatar de como Citrix e Google funcionariam de uma forma extremamente conectada. A gente teria aqui todos os dispositivos Google, Chromebox, Chromebook, Android devices, todos gerenciados pelo Endpoint Manager da Citrix, onde você tem todas o rastreamento, todo o histórico disso, o Workspace entrando juntamente com o G Suite para dar a parte de colaboração e experiência dos usuários em dados, e aquilo que o Marcelo falou muito bem, isso funcionando de uma forma extremamente fluida, extremamente transparente, para que os usuários não precisem se preocupar se isso tá. Quantas e quantas vezes a gente já não passou por momentos de crise, onde às vezes a explicação que a gente tinha que dar para o usuário é: poxa, o data center parou. Pô, para o usuário não importa isso, ele não sabe o porquê e nem tem necessidade de saber. O importante é que ele não está trabalhando. E aí que, obviamente, a gente consegue trazer essa resiliência e essa experiência. Então, toda a suite Workspace da Citrix, junto com apps e desktops, networking, Workspace com Chrome Enterprise. A gente deve puxar um gancho aí só para falar de um webinar específico em Chrome Enterprise. Esse cara, ele é muito legal e tem um potencial gigantesco da forma como a gente pode melhorar a gestão de Android devices nos nossos clientes. E o Workspace também com Content Collaboration gerenciando toda essa parte de dados dos usuários. Tá? Aqui não podia deixar de colocar um pouquinho da infraestrutura do que a gente tem falado de Google e a forma como o Google se prepara até pelos mínimos detalhes. Do tipo, todo o cabeamento, toda essa comunicação, ela é preparada, inclusive, para a prova de tubarões. Né? Então, isso é um pouquinho dos detalhes que, embora possam parecer irrelevantes, mas são detalhes que ilustram muito bem como o Google se preocupa com todas as situações possíveis, né? E, por fim, o resumo de como seria essa infraestrutura um pouquinho mais na prática, de Citrix, de Workspace, totalmente conectado em GCP, né? Então, para quem está nos assistindo aí e já possui ambiente Citrix, né? Toda essa infraestrutura que hoje é on-premises, rodando tudo na cloud da Citrix, e os dados e aplicações rodando tudo em GCP.